Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Estamos iniciando o programa A Pauta da Semana, porque hoje é dia de mergulhar nas pautas que mais importam para os gaúchos. O transporte de cargas é um dos principais setores da economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. E cerca de 65% de tudo que é produzido precisa ser transportado através das rodovias. E grande parte dos produtos passa obrigatoriamente pelo caminhão, entre o campo, a indústria, até o comércio de mercadorias. No programa de hoje vamos saber mais sobre este importante segmento da nossa economia, conversando com Diego Tomasi, o vice-presidente do CETSERGS, que é o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do estado do Rio Grande do Sul. Cerca de 65% de tudo o que é produzido no país precisa ser transportado através das rodovias. Já no Rio Grande do Sul, são mais de 80%. E grande parte dos produtos passa obrigatoriamente pelo caminhão. Por isso, nosso contato agora é com o vice-presidente do CETSERGS, que é o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul, Diego Tomasi, que é também diretor da empresa Tomasi Logística, que tem a sua sede na cidade de Lajeado, mas que atua em vários estados brasileiros. Uma boa noite, Diego Tomasi, seja bem-vindo à Rádio Guaíba. Boa noite, Antônio, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Obrigado pela oportunidade da gente falar aí um pouquinho do setor de transportes, né, que, como você bem trouxe, representa grande parte da movimentação das riquezas do nosso país e principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Pois é, Diego, e o que explica isso, né? Grande parte da carga transportada e bem maior esse índice aqui no nosso estado em relação à média no país. Eu digo assim que um fator determinante para isso foi que o transporte rodoviário ele fez o seu tema de casa, né? Então o transporte rodoviário, os próprios caminhões, eles se desenvolveram muito ao longo do tempo, né? Eles vieram novas tecnologias, ele teve uma produção em grande escala e isso viabilizou bastante as operações no transporte rodoviário. Enquanto que os outros modais, por exemplo, como o ferroviário e o hidroviário, eles acabaram não recebendo muito investimento por parte do governo e também acabaram, assim, não tendo muito investimento da própria iniciativa privada. Então, acabaram ficando um pouco para trás. Eu vejo que, às vezes, as pessoas, né, brigam por um modal ou pelo outro. Na verdade, eu acho que não é uma briga que tem que acontecer, mas sim tem que ter um equilíbrio entre os modais. E o rodoviário se destacou justamente por isso, por um maior investimento, e ele se tornou um modal mais prático, né? E no Rio Grande do Sul ainda maior, né? Rio Grande do Sul ainda maior, né? A gente é um estado não muito grande territorialmente, né? Então as operações com o transporte rodoviário, elas acabam sendo mais simples, né? E mais rápidas. Então acho que por isso no Rio Grande do Sul se destaca ainda mais. E fora, né, Antônio, a tradição que o setor de transporte no Rio Grande do Sul tem, o transportador gaúcho, ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente também, por ser, né, um transportador, um empreendedor, assim, muito arrojado, um empreendedor correto, né, que cumpre com a legislação e com as suas obrigações, e isso tem feito, né, o transporte rodoviário se destacar ainda mais no Rio Grande do Sul. E nós temos também, nós acompanhamos, né, o trabalho do sindicato, do CETSERGS, né, que tu és o vice-presidente, e é importante ter uma entidade representando este setor, não é, Diego? É muito importante, Antônio, porque, né, quando nós nos unimos assim através de um sindicato, de uma federação, a gente consegue buscar, digamos assim, melhorias para o setor. Né? Então, algumas pautas que a gente está tratando no momento. Né? O CETSERGS ele é totalmente contra essa movimentação que está existindo para aumentar os impostos aqui no estado ou cortar alguns benefícios de alguns setores que já vinham, né, sendo beneficiados. A gente está tentando trazer para o governo do estado como isso vai ser negativo
porque a partir do momento que o estado do Rio Grande do Sul se torna menos competitivo, a gente tem menos carga, menos transporte. Sim. Então a gente está bastante preocupado com essa questão, porque já tem várias empresas acenando com a saída do Rio Grande do Sul, caso, né, esses benefícios sejam cortados, enfim. Então essa é uma das pautas que a gente trata bastante no CETSERVES. Um outro ponto que a gente busca também tratar, a questão do roubo de cargas. A gente percebeu que nos últimos 2 anos o índice de roubo de cargas aumentou de forma significativa no Brasil. No Rio Grande do Sul ainda não temos números muito preocupantes, mas a nível Brasil, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, esse número está bastante elevado nos últimos 2 anos. Então a gente trabalha muito com os órgãos de segurança para tentar minimizar esse tipo de impacto. Então é um trabalho, né, que a gente faz assim de forma assim conjunta com os órgãos, né, a Polícia Federal, a Polícia Civil, para minimizar. E mais um ponto importante também que a gente vem tratando é a questão da lei do motorista. A lei do motorista ela teve algumas alterações feitas no último ano, e essas alterações estão nos preocupando porque ela exige, digamos assim, um tempo de parada muito grande para os motoristas em determinadas regiões que eles não têm muita estrutura para ficar, e isso está gerando um aumento, inclusive, no número de assaltos, porque o motorista está tendo que parar em locais, assim, digamos, um pouco mais distantes, sem muita estrutura, e quando ele está parado nesse local, ele está mais propício aos assaltos. Então a gente também está tentando encontrar alternativas para minimizar esse tipo de problema. Sim. Para o nosso ouvinte da Rádio Guaíba, qual a importância hoje, Diego Tomasi, deste setor para a economia do Rio Grande do Sul? Eu digo que a logística ela tem um fator muito importante no Rio Grande do Sul, porque nós, né, estamos localizados, digamos assim, no fim do Brasil, né? A gente está bem no extremo sul, onde o grande mercado consumidor está localizado em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro, na região sudeste. Então, se o Rio Grande do Sul não tiver uma logística muito eficiente e competitiva, a gente acaba tornando o nosso estado uma região não muito boa para novos investimentos. Então, por isso, o transporte ele precisa ser cuidado sempre com muita atenção, tanto pelo setor privado como pelo setor público, pelo governo, porque pela nossa localização geográfica, se a gente não tiver uma logística extremamente competitiva, o nosso estado vai perder muitas empresas. Então o transportador gaúcho ele tem uma responsabilidade muito grande em movimentar todas as riquezas produzidas aqui no estado para esses centros de consumo, né, que principalmente na região de São Paulo, que é onde está a grande parte do nosso PIB. Então a gente trabalha dia e noite, tanto no CETSERVES como nas nossas empresas, para tornar essa logística cada vez mais eficiente e atender todas as empresas aqui do estado. E a gente que tinha mais um minutinho para a gente falar de algo que eu acho que pode ser interessante para o nosso público ouvinte, que é um projeto inovador que tem alguns anos, que é a Tomasi Rede Logística, porque está atenta e dialoga com os pequenos empreendedores, né? Um modelo de franquia, é isso, Diego? Isso, Antônio. A gente percebeu no mercado como um todo, no setor de transportes do Brasil, que muitas vezes o pequeno transportador, aquele transportador que tem de 1 a 5 caminhões, que ele né, é um empreendedor, ele tem o seu negócio, ele comprou o seu caminhão, ele presta um bom atendimento, né, porque ele tem uma operação pequena, ele consegue acompanhar de perto, né, as viagens dos seus motoristas, mas nós observamos nos últimos anos que esse transportador ele não estava conseguindo sobreviver sozinho no mercado. Né, o custo dele estava muito elevado, porque ele não tinha um volume de compras muito grande, ele não estava conseguindo entrar em grandes empresas para fazer seu carregamento, porque normalmente essas empresas exigem um número maior de caminhões, e a Tomasi enxergou nesse problema uma oportunidade. Nós criamos a Tomasi Rede Logística, que é uma rede de franquias, onde a gente torna esse pequeno transportador um franqueado da Tomasi. E ao entrar na nossa rede, ele tem acesso a um clube de compras, ou seja, ele consegue comprar em grande escala, né, reduzindo o seu custo, e principalmente ele consegue entrar nos grandes embarcadores,
Hoje a Tomasi atende grandes multinacionais no Brasil todo, aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, região Nordeste, Goiás também. E esse pequeno transportador, ao fazer parte da nossa rede, ele também tem acesso a esses embarcadores e consegue ter uma rentabilidade bem maior do que se ele estivesse sozinho no mercado. Então hoje a gente já está com mais de 50 caminhões franqueados e isso tem feito a empresa aí se desenvolver bastante, gerando oportunidades para esse pequeno transportador. Maravilha. Nós estamos aí 30 segundinhos dentro do nosso tempo aqui do programa Pauta da Semana, mas eu queria saber como é que está o prefeito Elmar Schneider, com quem trabalhei na Assembleia Legislativa quando ele foi deputado. Como é que está o nosso prefeito aí? Nosso prefeito está muito bem, eu converso com ele praticamente todas as semanas, tem trazido bastante empresas aqui para a região, para a Estrela, está fazendo um trabalho bastante competente e é sempre bom estar com ele, né? Uma pessoa aí com uma visão muito boa, bastante próspera, ele sempre tem. E é um entusiasta, né? Tem muita energia sempre, né? Sempre, tá sempre animado. É impressionante a energia do nosso amigo Schneidinho. Então um grande abraço para o prefeito Elmar Schneider e te agradeço muito, Diego. Vamos acompanhar então esse setor tão importante para a economia do Rio Grande do Sul. Uma boa noite, um bom final de semana para ti. Boa noite, obrigado, Antônio.